Olá, bom dia, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia do nosso devocional. Eu digo para vocês que é muito, mas muito bom estar aqui. Mais uma manhã, mais um dia que o Senhor fez para nós estarmos com Ele. Se você ainda não falou com Deus, faça isso agora. Deus está esperando a sua oração, Deus está esperando essa conversa, ansioso que você possa falar tudo aquilo que está dentro do seu coração para Deus e você esteja pronto para ouvir a resposta do Senhor na sua vida. Amém? Chegamos aqui no nosso devocional, capítulo 3, no versículo 6 em diante, do 6 ao 14 nós vamos ler hoje, para entender um pouco mais daquilo que Paulo está falando comigo e com você e com a igreja de Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao 14, a palavra do Senhor diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Versículo 9. De modo que os da fé são abençoados como crentes. Abraão. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Vamos recordar um pouco de ontem, do devocional de ontem, não é? Quando Paulo chama a igreja de Gálatas de insensata, que vocês se desviaram do Evangelho. Que Evangelho é esse? Se vocês já sofreram muito ou não? E ele fala: quem é que pregou para vocês, a lei ou Cristo Jesus? Quem é que opera as obras, os milagres nas suas vidas, em suas vidas? Cristo ou é a lei? Aqui no versículo 4 ele diz assim: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão, aquele, pois, que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o fez pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo estava fazendo a comparação da fé, da lei, do Evangelho e da lei, de Cristo e da lei. E ele começa então a dar um exemplo que os da lei conheciam. Os que os da lei tinham ele como pai. Quem era o pai dos judeus? Abraão. Então os judeus, sendo os doutores da lei, os entendidos da lei, eles tinham Abraão como o pai da lei, como seu exemplo de fé, de coragem, de perseverança. Então Paulo vai usar o próprio pai deles na fé como exemplo da graça de Cristo. Ele diz assim, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. Saibam, portanto, que os da fé é que são filhos de Abraão. Preste bem atenção. No tempo de Abraão, não tinha lei. Perceba isso. Deus, quando chama Abraão, Deus conversa com Abraão e fala para ele: sai da tua tenda, que eu vou te mostrar. Ele mostra as estrelas do céu, ele mostra a areia, ele diz assim: assim será a tua descendência. Em ti serão abençoadas todas as nações
essa terra. Não tinha lei, não tinha os 10 mandamentos, não tinha uma grande nação, não tinha ainda um grande povo. Então Abraão foi o precursor da fé, foi o primeiro homem que creu que aquilo que Deus estava falando com ele era algo notável, algo apalpável, algo que iria acontecer. Ele creu, ele acreditou naquela voz, ele acreditou naquele espírito, ele acreditou naquela palavra que Deus havia dado a ele: sai do meio da tua parentela, que eu vou te enviar para uma terra, te mostrarei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as nações. Abraão poderia muito bem ter ficado onde ele estava. Ele não precisava ter saído da onde ele estava. Ele tivesse sua vidinha, continuasse onde ele estava, mas não, ele acreditou em Deus. Assim é comigo e com você. Você pode continuar levando a sua vida do jeito que você quiser, mas quando Deus se apresenta a alguém e Deus mostra para ele um plano de vida, Deus mostra para ele as bênçãos, mesmo que você não esteja vendo, assim como Jesus Cristo faz comigo e com você, ele te promete uma paz que emana, sabe, você não tem entendimento para compreender a paz que Deus dá em nossos corações. O Senhor promete tomar conta da tua vida, da tua família. O Senhor promete tomar conta dos teus sonhos, dos teus projetos. Ele promete também que você vai ter lutas, dificuldades, aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala em João 14, João 13, no final de João 13 para 14. Ele fala que nós seremos reconhecidos como crentes, como servos de Deus, se nós amarmos uns aos outros, se nós tivermos compaixão um com o outro. Isso só vem de Deus, é dom de Deus em nossas vidas. Então, um servo de Deus é aquele que procede da fé e não da lei. Abraão era o pai da fé e não o pai da lei. Então, ele estava confrontando os próprios judeus com o seu pai Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Então Abraão, ele creu nessa palavra e ele falou: benditos serão todos os povos, e eu vou fazer a vontade de Deus. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece. Isso aqui chama muita atenção: em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Os 10 mandamentos, você fala assim: olha, os 10 mandamentos são difíceis de cumprir, mas para um judeu, a lei não se resumia apenas nos 10 mandamentos. Tinha no livro de Levíticos, ele trata com o povo dele. Era praticamente impossível você seguir todas as leis. Era praticamente impossível você seguir todas as leis escritas em Deuteronômio e Levíticos. Não eram apenas os 10 mandamentos, muito mais leis os judeus tinham que cumprir. Fala sobre o jejum, sobre a lepra, sobre a mulher, sobre o fluxo menstrual, sobre o adultério, sobre o casamento, sobre a criação dos filhos e tantas outras, sobre a alimentação e tantas outras coisas que a lei impunha sobre as pessoas. Ele diz: é aquele que é maldito, aquele que permanece, que não permanece em todas as coisas escritas na lei para praticá-las. É evidente que pela lei, Paulo diz, ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei, nós seríamos condenados. Pela lei não haveria perdão. Pela lei é impossível um crente ser justificado pelas tuas obras, porque você é bonzinho, porque você dá um prato de comida para um morador de rua, porque no Natal você acorda e quando você fala: olha, eu vou levar minha cesta de Natal para uma pessoa, eu vou fazer ali uns 10 lanchinhos e vou entregar na rua, e o seu coração vai estar cheio de compaixão. É bom que você faça isso, amém, não é errado, mas somente no Natal a pessoa come. É só no Natal que ele come. Olha, eu vou dar o dízimo só no Natal, não sei o quê, mas somente, sabe,
Vocês não entendem o que eu estou falando. Então, praticamente impossível uma pessoa ser justificada diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, não é pelas obras, não é pela lei. O justo viverá pela fé. E fé em quem? Fé em Deus. Amém? Ora, versículo 12. A lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Os preceitos da fé. Acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Acreditar que ele morreu no madeiro e foi feito maldito por nós. Ele foi maldito, assim como a lei diz, maldito todo aquele que não cumprir a lei. E Jesus, ele se fez maldito para que eu e você pudéssemos ter liberdade em Cristo Jesus. Para que eu e você, como gentios, pudéssemos estar enxertados nesta videira verdadeira. Para que eu e você, como Cristo Jesus, nós viéssemos a comer o pão da vida, a água que mata a sede do homem. Para que eu e você pudéssemos entrar por esta porta que Cristo, ele diz, eu sou a porta. Então ele se fez maldito por nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, está em Deuteronômio, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vocês percebem que é muito claro a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é muito clara, basta um simples entendimento. Você busca isso com a fé em Deus, orando antes de ler a Bíblia. Ore e fala, Espírito Santo, me ajude a entender as tuas escrituras, aquilo que o Senhor tem que falar comigo hoje. Assim como nós lemos aqui, acompanhamos a leitura versículo por versículo. Está muito claro, nós precisamos ter fé em Cristo, fé em Deus, fé em sua palavra que nos molda a cada dia. A doutrina da palavra de Deus, ela basta. Nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de argumentos maiores. Pedro, ele achava que crer em Jesus era muito bom, era certo, era o caminho, mas a lei também. Os judaizantes também pregavam isso. E Paulo, confrontando eles através do Evangelho de Cristo, mostrando para eles, através do seu pai na fé, de Abraão, eles tinham Abraão como o grande Deus, e ele mostra que Abraão não era o Abraão da lei, e sim Abraão da fé, da graça, do Evangelho. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia próspero, que Jesus Cristo possa derramar das bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família, que dê saúde àquele que necessita, receba a cura de Deus na tua vida, receba a prosperidade e a paz que excede todo e qualquer entendimento. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos, Pai. Esteja conosco nesse dia, faz morada em nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um dia próspero. Um abraço. Tchau, tchau.